Estou muito feliz assim de estar nesse momento, trazendo esse tema para a gente conversar. A gente chama de aula, mas eu não sinto exatamente que é uma aula, mas é mais um compartilhamento e uma reflexão assim, para que possa expandir. E é um processo novo de compartilhamento agora mais direcionado para esse tema relacionamentos, relações, como esse negócio funciona, né? Sobre essas caixinhas, sobre monogamia, não monogamia, sobre masculino e feminino, sobre essas coisas, né? E acho que antes eu queria contar que para mim assim foi a ferramenta de autoconhecimento mais poderosa da minha jornada foram as relações amorosas. Tipo, muito autoconhecimento, muita possibilidade de perceber muitas coisas sutis e profundas dentro de mim, assim. E eu tive uma grande sorte de encontrar a Renata, que é uma mulher muito incrível, maravilhosa, assim, e que realmente né, de uma forma yógica, me iniciou numa, numa escola, assim, de relacionamentos. Onde você sustenta a verdade, assim, a liberdade, o respeito, a empatia, assim, e papo reto, assim, mas num nível, assim, mano, que tipo... É isso, é papo muito reto, né? E aí essa é a ferramenta que a gente desenvolveu junto, né? Porque ela tinha uma ideia de uma forma de se relacionar, mas ela nunca conseguiu encontrar um companheiro que tivesse disposto a fazer os movimentos necessários e a se dedicar para fazer essas transformações e essas autoobservações. Então a gente tem uma relação, acho que vai fazer 3 anos assim, e aí a gente desenvolveu alguns pontos de autoobservação e de qualidades necessárias para que seja possível você se desenvolver uma relação saudável, se construir, porque uma relação saudável é uma coisa que se constrói, né, com o tempo, né? Nutrição, com cuidado, com atenção, com conversa. Então é uma coisa que você se constrói. E a gente tem uma relação não monogâmica, poliamorosa. E no caso, Renata tem 2 namorados. E a gente é nesse estudo, assim. Então, na verdade, a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje não é nem um pouco sobre uma receita de bolo, ou sobre uma forma certa de se relacionar, ou da forma errada de se relacionar, ou você deve fazer isso, ou você deve fazer aquilo. Na verdade, nada disso. É só sobre desconstruir caixinhas, coisas que você acreditou que talvez é uma coisa que você gosta, ou que você acha que é certo, mas que talvez você possa perceber que vem de um machismo, de várias coisas, assim, para que você possa quebrar as caixinhas e estar conectada com você e perceber exatamente e claramente o que faz sentido para você. E para o seu companheiro. E para o que vocês combinam e conversam. Né? E esse é o caminho, assim, eu entendo de criar uma relação saudável. Faz o que quer e cada um sabe que é feliz do jeito que é, entendeu? Que ninguém é, não, aquele é o errado, ó, o outro. Cada um faz o que quer e tá tudo certo, assim. Contanto que respeite o outro, que não, né? Dentro desse campo do respeito, obviamente, cada um faz o que quiser. Ai, meu Deus do céu. Primeiro, eu gostei muito, queria refletir sobre verdade. Porque você trouxe uma fala, Henrique, que eu queria trazer aqui pra gente poder conversar em conjunto. Você falou assim, eu não sinto ciúme porque eu acho que é besteira. Existe um processo mental dos conceitos. Todos os conceitos. O que é besteira, o que é legal, o que não é legal, o que é massa, sabe? Eu amo essa pessoa. Existem conceitos mentais. Isso é um processo que a gente mente. Existe um processo separado que a gente fala aqui sobre ser integrado, a gente está falando sobre verdade, que é o processo do seu corpo. Existe né, quando o corpo sente alguma coisa, a mente pensa, o coração está batendo mais forte, ou você está com aquela sensação de estar apaixonado, vem sua mente e fala assim, nossa, você está apaixonado, olha a sensação gostosa. Ou você está com medo, o coração começa a bater forte, dá aquele frio na barriga, você está com medo. Friozinho na barriga, ansiedade, você começa a
ter uma coisa que é uma avaliação mental para avaliar o seu corpo. Estão entendendo? Pegando assim? Tá? Então você vai existir nessa comunicação. Que é um processo de autoconhecimento. Por isso que é relacionamentos. O que eu trago, o estudo que eu trago é o relacionamento monogâmico ou não, como forma de autoconhecimento, para que você possa se conhecer. Então, nesse processo da mente identificar as sensações do corpo e conotar como emoções, a gente vai criando o nosso leque de emoções. Tristeza, alegria, medo, ansiedade, fome. Tudo é uma sensação do corpo que você vai gravando na sua mente como o leque de sensações, de emoções. Tem um processo aqui que é a nossa sociedade, ela não lida muito bem com emoções. Principalmente as mulheres. Ixi, nossa, olha a mulher dando chilique. Expressando uma necessidade clara, com emoção. Nossa, meu Deus, vai ser chato. Homem é tipo, oi, Chico, tá chorando? Não chora não, mano. Pode chorar não. Pode chorar não. E dentro, entendeu? Existem essas pressões em relação às emoções. Então, desde criança, a gente vai entendendo que a gente não pode sentir aquilo. Ou a gente não deve sentir aquilo, ou aquilo é sujo, ou a gente deve sentir culpa quando a gente sente aquilo. Isso também entra nos campos da sexualidade. Às vezes uma família com uma religião muito tradicional, uma palavra que acho que a Renata inventou, ou sei lá, é a putização. Nossa, putização. E a mulher às vezes, putz, tem um desejo sexual e me chicoteio nas costas porque eu sou uma puta. Né? Então, o que essa carga da sociedade ela traz pra gente? Ela traz um filtro entre o que você sente e o que você pensa. Né? Entre essa avaliação mental sobre as suas sensações. As camadas sociais, os preconceitos, as caixinhas, o patriarcado vão criando filtros sobre essa conexão com o corpo. Então, o que acontece? Existe o que a gente pode chamar também no yoga dos véus de Mahamaya. O véu da ilusão. Então, tá. Aí você começa a ter uma diferenciação entre o que você sente e o que você acha que está sentindo. Vou dar um exemplo claro, tipo, quem já teve, levanta a mão quando eu terminar a história. Eu convido. Quem já teve numa relação que não amava mais a pessoa, mas queria amar a pessoa, tu demorou um tempo para perceber. Fala, puta, mas eu quero tanto amar ela, putz, eu quero muito amar ela, mas não tô amando mais. Quem já teve uma história pensa assim. Então demora um tempo para perceber, porque o corpo, a mente está, mas eu quero amar ela porque, muito possível, porque ela está dentro do seu projeto de vida, das caixinhas da vida que você imagina que você quer ter. E aí isso dificulta muito lidar com a verdade. Entendeu? E esse ponto ciúmes, eu penso que ciúmes é uma besteira, por isso eu não sinto. Mas às vezes o meu corpo sente muito ciúmes. Mesmo eu entendendo que... Já te dou a palavra. Entendeu? Nesse processo, tipo, às vezes, por exemplo, pra mim, eu tenho esse processo. Eu também não acredito no ciúmes, relação livre, pra mim é o que funciona. Mas assim, eu sinto ciúme às vezes, cara. E às vezes, tipo, porra... E aí sobre um dos processos você poder ser muito verdadeiro e falar, caraca, eu estou morrendo de ciúmes. Muitos ciúmes. E aí, eu vou deixar para você falar, mas depois aí tem um ponto que é depois disso. A partir é sobre isso aqui. Por isso que é uma reflexão em conjunto e não é uma receita de bolo. Porque cada um é um ser humano muito único e tem uma história única e tem, né, uma forma de se nutrir. O ponto que eu trago aqui é justamente para que seja uma reflexão consciente, individual, do que cuida de você. E do que faz sentido para você. E às vezes tem pessoas que não se enquadram nesses modelos. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que não é o meu exemplo, mas exemplo, conheço homens que tipo, traíram as namoradas a vida inteira, mas ainda insiste numa monogamia. Mas aí entra no processo, não fala a verdade. E aí, então, essas são pessoas que talvez não se encaixem nesses modelos, nesses modelos, né, como vários tipos de modelos. E aí eu sinto que é realmente sobre ser verdadeiro consigo mesmo e refletir sobre o que faz sentido para você. E eu sinto que conhecendo outras histórias, a gente vai expandindo a nossa percepção também. Gostei muito da sua fala, amiga, porque é esse processo mesmo, é um processo muito bonito de se observar
E entender que a gente vai, quando a gente vai guardando, né, esses ciúmes negado, que ele vem, mas você fala, não, não devo sentir ciúmes, então não sinto ciúmes. Ou não sinto ciúmes mesmo, que também tem, né? Como temos aqui, tem pessoas que não sentem ciúmes mesmo, então é isso. Mas nesse processo que você comentou, do seu processo, quando você nega, você fica com uma coisa guardada, né? E aí, né, eu também me identifico com esse processo e na minha caminhada aí começa a microviolência, começa a ficar puto com a pessoa, mas você nem sabe que você tá puto. Tipo, o que aconteceu? O que foi? A gente brigou? Bem, então é muito importante sobre comunicar, assim. E eu sinto que muitas dessas construções sociais, assim, né, sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, quais emoções são mais bonitas e mais bem aceitas na sociedade, quais emoções não são bonitas, entre aspas, e não são bem aceitas na sociedade, a gente vai criando esses auto-julgamentos e selecionando o que eu escolho sentir, que na verdade é uma ilusão, né? Não, né? Existe uma escolha mental, mas o seu corpo ele vai estar recebendo aquilo. E se você nega uma emoção muito densa, isso com certeza em algum momento vai vir como uma doença do seu corpo, assim, ó, com certeza. Essa questão da psicomatização, né? Uma tristeza muito grande negada 10 anos é muito nociva, assim, amigo, é sobre isso, é uma partilha muito bonita e verdadeira, assim. E eu, no meu estudo, assim, qual que foi a minha brisa, assim, né? Porque eu realmente sinto que é tipo um yoga para mim, é uma prática. Uma prática que eu sustento, que nem sempre é fácil, que me traz presentes maravilhosos, sensações incríveis, mas muitas vezes é bem desafiador, assim, como uma prática de yoga. Às vezes o bicho pega, você fala, caraca, mas sempre tem o shavasana, não é? Não sei se a Carol pratica yoga. Pratica yoga, Carol? Mas, então, tem uma prática que pega, fala, nossa, você passa aquele perrengue, aí tu deita no chavasco e fala, mano, valeu a pena. Nossa, que delícia. Estado de união, né? E eu vim num processo, assim, onde eu tinha muitos bloqueios emocionais. Eu compartilho muito disso porque na minha vida, a minha mente, ela filtrou muito minhas emoções. E eu não sentia nada do que era tristeza, frustração, medo. Não sentia, né? Meu corpo super sentia, mas minha mente não sentia. E aí eu passei um processo de separação, assim, e aí eu não conseguia realmente ficar triste, assim, tipo, era assim, eu sempre tinha um ponto dentro da minha mente que ficava olhando o que era bom. Porque sempre tem uma coisa boa, né? Uma coisa que você perde, uma coisa que é boa, mas, pô, tem umas coisas que você perde que é foda. Nossa, puta. Depois, beleza, né? Beleza. Nossa, um ano atrás, que bom que deu aquele chabu lá que agora tomou bem. Mas na hora é difícil pra caramba, né? A gente passa momentos desafiadores, né? E aí na minha mente já automaticamente falei assim, não, mas vai ficar tudo bem, com certeza isso deve ser pro melhor, e eu já vou, vai achar, porque tá vindo uma coisa muito melhor. E aí eu não me permitia viver a tristeza, as mortes. E aí chegou o momento que eu tava na separação, assim, e aí eu tava em casa, e eu não conseguia sentir nem alegria, nem tristeza. Eu ficava tipo, porra, puta, tá um bagulho aqui, assim, ó, no meu peito aqui, que eu não tô sentindo nada, velho. E eu ficava, tipo, parecia que queria sair, mas não saía, não saía. Daí fiquei tipo, mano, que é isso? Aí cheguei pra minha mãe, eu já era adulto, tinha uns 20, sei lá, deve fazer quase uns 4 anos, isso, uns 3 anos. Cheguei pra minha mãe, uns 3 anos e pouco. Eu falei, mãe, eu acho que eu preciso chorar no teu colo, velho. Porque eu tava ficando, morando na casa dela. Eu falei, mano, eu tô tentando chorar, não tá rolando. Vamos tentar, me dá um help aí, ver se rola, porque não tá rolando. E aí ele tendo o colo dela e chorei pra caralho, assim, tipo, muito, assim, soluçadamente, assim, que nem uma criança mesmo. E aí foi quando eu comecei a observar esses filtros que me impediam de sentir o meu corpo. E aí foi um processo, e ainda é um processo de muito estudo profundo de si mesmo e percebendo muitas camadas sutis pra caramba que me impediam de sentir o que eu estava sentindo, de perceber o que eu desejava, de realmente estar conectado com o meu corpo. E o estudo, assim, que se abriu pra mim, porque não é uma coisa que você pensa, vou fazer isso. Não é, o bagulho vai vir, aí você vai, pô, se apaixona pela pessoa. E por isso que eu falo que a Renata me iniciou, porque ela falou, eu já tinha um casamento não monogâmico, assim, mas foi, tipo, no final, assim, a gente nem tava pandemia, então, tipo, foi, mas não foi, né?
de pandemia. E aí, quando eu conheci Renata, assim, ela me trouxe essa parada da verdade radical, assim, da gente, né, se apaixonar e a gente se comunicar e ela trazer, eu também, para mim, faz e fazer sentido, tipo, para mim, a liberdade é o valor mais importante de todos, assim. E para ela também era, então a gente também é importante nessa questão de casal entender os valores, né? Os valores do casal que importam, e é isso. Por isso que é muito individual, né? É sobre entender o que funciona para você e não ficar na mente, e sim mente e corpo alinhado. E aí ela me trouxe essa questão de, né, a gente se apaixonou, sei lá o quê, muito maravilhoso. E ela falou assim, meu, tu só vai me perder se você mentir. Eu aceito qualquer coisa, você pode falar qualquer coisa em relação à sua sexualidade, que você quer sair com 2 homens, com 5 mulheres, porque eu quero que você seja você e você faça as coisas que você verdadeiramente tem vontade. Entendeu? E tudo tem um momento, tipo, sabe, nesse lugar de verdadeiro, nu e cru, assim. E aí, eu percebi que eu nem sabia a verdade. Eu nem sabia os meus desejos reais, assim. Eu, eu tinha um lugar dentro de mim que era assim: seja o homem que essa mulher queira que você seja. Seja o homem que ela deseja que você seja. Tipo, é isso que tinha dentro de mim. Eu vou ser o homem perfeito para ela. Porque eu tô apaixonado por ela, quero que essa mulher seja minha companheira, eu vou ser o homem. E aí, também isso me distanciou muito de mim, assim. Também, nesse processo, ao mesmo tempo que foi um grande encontro a mim mesmo, foi um distanciamento. E a Renata, muito maravilhosa, ela sempre me apontava e começava a me questionar, assim, sobre as coisas, tipo, sobre. E também essa possibilidade, né? Putz, daí você falando, ah, tá bom, mentalmente eu não tenho ciúmes, tá, a gente acordou que é isso, não tem ciúmes, e aí tinha sair, eu ficava morrendo de ciúmes e a gente conversava sobre isso. E aí começou a surgir um campo que eu precisava entender as minhas emoções para comunicar para ela, e eu percebi que eu não entendia nada. Ela ia sair com a pessoa, eu senti um monte de coisa, eu não tinha a menor ideia o que era. Eu não sabia o que eu estava sentindo, eu não sabia comunicar, e aí eu ficava assim, oh! E aí eu não podia brigar com ela e eu tinha que fingir que eu estava feliz para ser o cara que ela amava, e eu ficava usando o meu poder para fingir uma coisa, mas o meu corpo estava gritando outra, tá ligado? E aí foi, tipo, através dessa comunicação, dela muito me olhando e fala, cara, você não tá feliz, olha o seu corpo, olha o seu rosto, tá fake isso, não tá feliz. Da gente ter uma briga, de falar desculpa, essa desculpa não vale, você não entendeu o que eu falei, você não tá sentindo isso. Você não tá sentindo, eu percebo, essa desculpa não vale. Porque eu não tava sentindo, meu, tava, vou pedir desculpa pra ficar tudo bem. Não, 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 não. Não vale, você não entendeu, escuta o que eu tô falando. Caralho, caralho. Porque eu percebo também em mim uma gigantesca dificuldade de lidar com emoções. Nem sabia o que era, nem sabia o nome, meu corpo ficava dando vários sinais, tipo pá, 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 e eu não sabia de nada. E aí foi esse estudo. E aí eu percebi o gigantesco patriarcado, possessividade, julgamento de sexualidade de mulher, competitividade com o homem, mentira, tá ligado? Então foi através desse espelho, que é a cerimônia de cacau que a gente vai fazer semana que vem, dia 8 do 9, eu e Renata, compartilhando essa frequência. E é sobre esse espelho, assim, que fazia eu perceber o meu auto-engano, que era o que minha mente achava que eu deveria sentir e não era o que eu estava sentindo. Era o que eu queria muito sentir, mas não era o que eu estava sentindo, porque meu corpo estava falando outra coisa. Entendeu essa brisa? Então é um estudo de yoga. Né? E essa é a minha brisa, gente. Eu repito muito isso porque assim, eu não estou dando receita de bolo, não é a forma certa, cada um entende o seu estudo, mas é sobre estar conectado com o seu corpo, assim. E refletir, e pensar e perceber o que seu corpo sente. E nessa sustentação assim da relação aberta, um grande ponto para mim é que eu realmente, né, hoje a relação que eu tenho com a Rede é maravilhosa. Assim, a gente tem vários desafios, mas a gente hoje consegue passar por umas grandes emoções, mas na leveza. Na maioria do tempo, assim, né? Na maioria das vezes, tá ligado? Mas com muitas emoções, porque tem uma coisa assim que
que para mim foi um grande processo, foi desconstruir os meus sonhos idealizados. Do que eu achava que era uma família, de como deveria ser, e perceber que... Porque eu percebi que tanta coisa vinha da minha mente, que eu falei, putz, eu tenho que esquecer um pouquinho a minha mente, estar conectado com o meu corpo, com o que ele sente, com o momento presente, com o que ele gosta, para depois, tipo, eu fiz um reset quase, tipo, tá, vamos retestar tudo. É isso. Retestar tudo de novo. O que você gosta de comer? E assim também, esse campo entra muito na questão sexual, que é a parte mais intensa desse processo, que é o que você gosta no sexo. Tu tem clareza, assim? Ou, né, nesse lugar de tabu, que zonas pode e não pode? Tipo, homem, por exemplo, tabu no ânus. Não. Aí não, porque isso é coisa de viado. Também não é sobre também fazer isso ou não fazer, é sobre você deixa de testar o teu corpo por um preconceito. Você deixa de experienciar a vida por você deixa de saber se você gosta ou não por um preconceito. Isso aí é coisa de viado. Esse é um ótimo exemplo assim de preconceito que transforma uma ação que tipo é o homem experimentando o corpo dele, velho. Onde deveria ter um julgamento e uma regra de deve ou não deve sobre isso. Da mesma forma a mulher experimentando o corpo dela. Que maravilha, que beleza. Mano, segurança do seu quarto, do seu jeito, da sua forma. Tipo, quem tá, sabe? Coisa mais bonita. Bota o somzinho, a linha de coco. Uhul! Deite com você mesmo, assim. Né? E esse é um exemplo também que tá ligado com esse processo de filtro da mente e do corpo. Tipo, é a coisa mais bela. É muito bonito isso. Tipo, se curtir, se cuidar. E nesse ponto... Me fala se vocês percebem gigantescos preconceitos em cima, construções sociais, filtros que te impedem. Então é sobre essa reflexão, assim, é sobre a gente dissolver esses... E aí tem as ferramentas do yoga, né, da meditação, que isso também expande para vários outros campos, né? Trabalho com uma coisa, não é porque eu gosto, é porque eu tenho medo de ganhar dinheiro, medo de não ter dinheiro. Ligação maravilhosa. Vou te falar uma coisa, assim, vou te passar com o yoga, a gente chama de um darshan, que é uma perspectiva da realidade. Amiga, isso é um tesouro. Um tesouro. E eu posso falar a melhor coisa. Tá chegando a primavera, acabou o inverno, uhul! E tem esse processo também, inverno, né? Reclusão, processão. Eu também me sinto assim, um pouco na frequência que você, tipo assim, puta processão de primavera. Porque chega, florescimento. Um ponto que você falou que eu queria muito trazer, que eu acho que eu não deixei claro, mas é isso, não é relação amorosa especificamente, é todos os tipos de relação. Não é que, tipo, ser verdadeiro, como em todos são espelhos, assim, e é isso, quando você tá no outro intimamente, por isso que eu acho que a relação amorosa é tão poderosa, ou intimamente, ou mãe, irmão, não tem como esconder, não tem como esconder. Você pode até mentir pra si mesmo, mas você não consegue mentir pra pessoa que tá ali, ela vai ver. Ela vai falar, aí tem que comunicar. A verdade, aí vai ser o seu processo de aceitar a sua verdade. Não, negar. Primeiro processo, negar. E porque tem um processo desafiador que é isso, que é a parada mesmo, que é pra gente olhar nossas emoções, a gente tem que ter maturidade para lidar com elas. Porque elas são desafiadoras. Então você pensa uma criança, não chora, tipo, não lide com as emoções. Entendeu? Então a gente não aprendeu, a gente deixou isso muito movimentado. Então, nesse processo que tem maturidade, e quanto mais maturidade você tem, mais tu consegue lidar com a emoção. E aí, assim, eu com a Rê, assim, puta, a gente passa momentos bem difíceis, assim, porque a Renata, ela não segura a emoção, ela tá sentindo, e é interessante, um ponto interessante, é entender o lugar da mente. É uma mente que trabalha a serviço dessas emoções. Porque tudo tem um porquê. Toda emoção ela vem com um propósito, com uma função, um direcionamento. Ela é um guia. Tá entendendo? Ela é um guia na sua vida. Porra, o que meu corpo adora fazer, o que meu corpo odeia fazer. Eu amo o meu trabalho mentalmente, mas meu corpo rejeita aquele lugar.
Meu irmão tinha um processo que era assim, ele amava o trabalho, ele falava que amava o trabalho, e ele só falava mal do trabalho. O dia inteiro ele falava mal, falava mal, falava mal. Eu falei, caralho, um dia eu falei, mano, você já percebeu que você só fala mal do seu trabalho? Mas você falou que você gostava muito? Não, eu gosto. Eu falei, você tem certeza que você gosta? Ou você gosta de ser o gerente de 80 pessoas? Daí ele ficou de mim. Daí ele viu que caralho, acho que eu não gosto mesmo. E tipo, super, com o corpo super doente, tipo, dor nas costas pra caramba, sabe? Tava comendo um monte de besteira, tipo, não tava bem, assim. Então, sobre essa. E esse é um processo também que é um processo pra mim de desconstrução, assim. Tipo, eu nasci. Minha mãe já foi uma revolucionária, nasceu numa família super católica, tradicional. Tipo, ela separou a primeira vez e foi um negócio, assim, na família. Minha avó ficou 10 anos sem ir em casa, por 5 anos sem ir em casa, porque minha mãe tinha separado, sabe? Uma coisa bem assim, tipo. E ela fez essa revolução. Ela teve filho com meu pai sem casar. Casou depois, assim, tiveram 20 anos de casado, mas demorou, tipo, 4 anos pra casar. Eu tinha 2 anos, fui no casamento da minha mãe e do meu pai, minha avó era, tipo, meu Deus do céu, o que os outros vão pensar? E aí, nasceu eu, que eu também vim pra revolucionar tudo. E eu gosto, assim, de testar, assim, putz, dar um formato da monogamia pra testar minha sexualidade, testar as coisas, assim. E aí eu venho me entendendo o quê? A coisa que eu mais gosto de fazer, que o meu corpo mais gosta de fazer, é estar rezando, é estar dando uma aula de yoga, falando de consciência, de amor, de tristeza também, de estar tomando ayahuasca, de estar fazendo ritual, assim, é a coisa que eu mais gosto. Meu corpo fica assim, né? Quem já me viu em cerimônia sabe, eu fico muito feliz, cara. Meu corpo fica tipo, caralho, tô muito feliz, puta que pariu. Tem semana que vem, assim, meu corpo fica, meu Deus do céu. Assim, e ainda mais com a Renata, e falando de relacionamento, tipo, meu corpo fica muito feliz. Eu amo fazer isso. E pra isso, assim, tem um nível, uma disponibilidade de energia que é, assim, canhão. Porque eu sinto que é um processo de alinhamento com o meu corpo, com a potência natural do meu corpo. E sim, um ponto que você trouxe, assim, que é sobre como se manter conectado ao seu corpo, porque, né, a gente vai, você fez esse processo de contraiu, puf, expandiu, que é quando você abriu as emoções, expandiu, você vai perceber um monte. O que vai acontecer? Daqui a pouco vai contrair. E daqui a pouco faz assim. O universo trabalha em expansão e contração. Expansão e contração. Então eu vivo nos meus processos de expansão e contração. E assim, eu não falo mais, mas porque não foi legal. Mas eu já falei em algum momento, quando eu estava muito na expansão, tinha uma parte de mim que falava, caramba, pô, podia haver uma tristezinha aqui pra gente trabalhar uns processão. Real, velho. É que agora eu já entendi que ela sempre vem. Ou pelo menos ela tem uma ciclicidade, assim. Mas porque. Sabe por quê? Porque nesses momentos que era difícil, ciúmes pra caralho, nossa, sofrimento, comunicação verdadeira, emoções. Cara, quando eu voltava super-homem, assim, o corpo. E aí vinha criatividade, vinha música, vinha texto, vinha umas aulas de yoga, assim, de outro planeta. Tá ligado? É isso, mano. E aí, pra mim, é o entendimento desse processo de entender a sombra e a luz, o bem e o mal. Não, bem e mal não. A sombra e a luz. Porque a gente tem essa conotação dual de tristeza, raiva, isso é ruim, não devo sentir. Alegria, amor, isso é bom, eu devo sentir. É sobre essa destruição desse mecanismo na mente que julga bom e ruim. É tipo, entrego, confio, aceito e agradeço. É tristeza que vem? É tristeza que a gente vai lidar. É alegria que vem? Alegria que nós vai lidar. É frustração que está rolando? É frustração que nós vai lidar. Porque eu entendo que esse processo de olhar para isso faz você criar uma habilidade, que teremos um workshop dia 29 de outubro, no meio da Renata, sobre inteligência emocional. Você criar um mecanismo mental para gerir as suas emoções. Nesse processo, tipo, estou muito frustrado, preciso de um dia só para mim. Estou muito cansado, preciso descansar. Estou puto com você, preciso de 20 minutos antes da gente falar sobre esse assunto. Não estou falando que é assim, tá? Porque, tipo, né?
O bagulho das emoções, tipo, vem, meu, furacão, mas uma hora dá uma respirada e fala, caralho, não, preciso de 10 minutos fora. Aí você vai 10 minutos, você volta, tipo, nem é mais nada o negócio. Tá ligado? Aquelas coisas que tem uns putos negócio emocional, aí você dá 20 minutos, você volta e fala, nossa, por que a gente tava quebrando pau por aquilo? Então, esse é o estudo que a gente está abrindo, assim, que a gente está abrindo aqui, vai ter uma aula semana que vem, vai ter um workshop no final do mês e vai ter o Cacau dia 8, que é sobre esse estudo. E também, você entende que, tipo, isso não é uma aula, não, é uma reflexão e um compartilhamento de histórias para que a gente possa, em conjunto, perceber as camadas da mente. E aí cada um vai ter que perceber a sua. Ah, aqui tem uma camada, aqui não tem. Aqui tem um julgamento, aqui não tem. Aqui tem um flow, um fluxo, aqui não tem. Então eu queria abrir pra gente compartilhar. A pandemia deu mais pressão em tudo, entendeu? Então foi uma parada mesmo, assim. Muito, mudou tudo, né? E é isso. Temos que aprender a lidar com isso, assim. E, assim, eu percebo que, pelo meu entendimento com as minhas emoções, quanto mais eu estou aberto para sentir mesmo, também, assim, não tenho passado grandes desafios na minha vida, assim, então eu não tenho, vamos dizer assim, experiência própria para passar um grande desafio como perder o pai e entender como é que deve ser a gestão dessas emoções, porque deve ser foda pra caralho. Então eu sinto que eu não tenho lugar de fala para, entendeu? Porque as minhas coisas são muito essas coisas, tipo, escolhi ter uma relação aberta e aí Renata foi com outra pessoa e fiquei morrendo de ciúmes. Eu escolhi isso porque eu escolhi lidar com essa emoção para que no meu processo, da minha forma, eu entendesse como amadurecer. Para mim isso é amadurecimento no meu processo individual. Então, e aí eu sinto que no meu processo, quanto mais eu estou aberto para comunicar, para sentir, é que é um espaço mesmo, você vai criando, que vem muito e sai muito, vem muito e sai muito, vem muito e sai muito. Não dá aquela, sabe, quando vem, e geralmente quando é muito, quase que é tipo uma coisa grande querendo passar numa coisa pequena. Tipo, não vai. Porque uma bomba de emoção, aí o canal de emoção assim é tipo, não vai, velho, não vai, não vai, e aí trava. Véio. E aí é um processo de várias terapias, muitas dessas terapias é pra gente liberar, yoga, meditação, tudo, né? Ritual, escrever, fogo, intencionar, Sankalpa, a aula de Sankalpa é muito isso, assim, é você entender, tipo, porque às vezes você conscientemente tem, fala, caraca, eu acho que tem um barril de tristeza guardado no meu peito, mas eu não tenho ideia como tirar dali. Tipo, eu me entendo, assim, às vezes, e falo, cara, eu sinto que tem uma tristeza que eu não tenho como tirar. Não, não é que não tenho, eu não sei tirar dali. Eu não tenho uma ferramenta para trabalhar essa emoção, tá ligado? Então, é muito nesse processo de adquirir qualidades. E dentro disso, a gente, por exemplo, do yoga, a gente treina várias dessas qualidades, né, numa postura de permanência, no shavasana, né, no pranayama, você treina vários para que você possa desenvolver. Total. Super vai entrar nos meus estudos, na minha reflexão, porque realmente. E aí eu sinto que um ponto também que é quando as pessoas ficaram sozinhas, talvez elas não tivessem espelhos. Você fica em casa sozinha, não tem ninguém te espelhando para você se ver. Ninguém tá vendo a sua preguiça, ninguém tá vendo o lixo que deixa em casa, ninguém tá vendo a sua bagunça, ninguém tá vendo que você fica vários dias sem tomar banho, ninguém tá vendo que você tá comendo só merda, tá ligado? Tô dizendo por mim. Tá ligado? E então, tipo, que louco, assim, é verdade, foi um processão mesmo, assim. E, ai, que bom que as sincronicidades do mundo são ótimas e eu tô bem nesse momento de falar sobre isso, assim, né? Gratidão. Então, acho que vamos encerrando, são 7 horas, assim, mais uma vez gostaria de que isso possa ser só um ponto de reflexão para que você possa entender o que faz sentido para você e que realmente eu não estou em nenhum lugar falando tipo, esse é o jeito certo, esse é o jeito errado, isso você deve fazer, isso não deve fazer. Somos seres indivíduos e únicos e eu acredito muito nesse lugar do mestre interior, da mestra interior. E odeio e não curto realmente aquela galera que fala em 5 dias venha desbloquear todas as suas energias, atingir a prosperidade. Bom, tudo isso para mim não existe. Existem saltos quânticos, assim, mas existe, por exemplo, cerimônia de ayahuasca. Você vai tomar, você entende uma porrada de coisa.
Mas você volta e você vai transformar nessa segunda-feira, na sua terça-feira, na sua quarta-feira, quando você tiver um impulso a de repetir um padrão antigo e você tiver uma consciência para falar assim, não fazemos mais isso. E aí tu muda a sua ação. E aí rola uma transformação real. Se não, não vale de nada. Então, gente, gratidão. Namastê. Um beijo pra vocês. A gente vai se falando. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, amiga. Boa noite, beijos. Boa noite.